A primeira sinalizada aqui é a estratégia da Ability Grouping. Nós temos na Ability Grouping, né, um programa de correção de fluxo. Neste programa nós temos agrupados alunos com habilidades ou níveis semelhantes, como no caso das turmas de correção de fluxo. E isso, pessoal, essa estratégia, ela geraria resultados educacionais, né? Que efeitos a Ability Grouping poderia estar gerando, né? Esse critério de enturmação de alunos estaria gerando que tipo de efeitos? O que nós temos aqui é que esta prática Ability Grouping, né, é uma prática cotidiana nas escolas brasileiras, mesmo que informalmente, né? Nós temos aqui o exemplo das turmas de aceleração, né, nas quais são enturmados alunos com o mesmo nível de habilidade. Temos um rápido percurso histórico dessa estratégia, né? A Ability Grouping, ela teria surgido com o propósito, né, em se buscar a formação de gênios nas chamadas escolas especialistas. O objetivo era claramente unir os melhores alunos, né? E é interessante que a gente vê isso muito nas escolas, principalmente escolas particulares, né? Nas chamadas turmas especiais, né? Nem todos os alunos podem fazer parte das turmas especiais, né? Somente os melhores alunos poderiam fazer parte dessas turmas especiais. E geralmente são alunos que vão estar estampados em propagandas dessas instituições. Nós temos que, enquanto política de massas, né, nos anos 1930, essa estratégia ela surgiu, a estratégia de enturmação surgiu por streaming, né, um tipo de divisão por habilidades que se caracteriza pelo planejamento das turmas de uma série por níveis de habilidades individuais. Essa forma de organizar as turmas teve uma abrangência substancial no sistema educacional britânico até os anos 60, quando ocorreram transformações na forma de conceber a organização escolar, né? Então, a partir dos anos 60, essa perspectiva de enturmar alunos com habilidades diferentes, níveis de habilidades diferentes, vai ser deixado de lado. A partir da década de 60, a gente vai ter uma perspectiva de mistura, né? A gente vai ter o Mixed Ability Classes, né? Com essa proposta de construção de espaços plurais, através de enturmações que visam garantir a mistura das potencialidades dos alunos. Já nos anos 90, a gente vai ter o retorno, né, dessa prática de enturmação. Um dos grandes argumentos que vão ser utilizados nessas políticas de Ability Grouping, né, é que justamente esta prática da enturmação aumentaria a aprendizagem. No entanto, né, mais uma vez, né, os autores fazem questão de destacar, né, esse argumento de que esta enturmação facilitaria ou mesmo aumentaria a aprendizagem. Esse argumento ele pode ser testado. É citada aqui uma pesquisa de Barker-Lam, né, na qual, comparando escolas primárias que se organizam por streaming com escolas que não o fazem, chegou a resultados que apontam nenhuma diferença em aprendizado entre essas escolas. Em outra pesquisa, nós temos conclusões que apontam que os ganhos para alunos de baixa habilidade são piores em escolas que se utilizam de streaming. Ou seja, pessoal, o argumento, né, de que as políticas de Ability Grouping, né,
estariam aumentando a aprendizagem, esse argumento ele pode ser contestado. Resumindo, né? O streaming, em geral, é apontado como uma estratégia, né, que gera efeitos prejudiciais aos alunos. No Brasil, são poucos os trabalhos, né, que se debruçam, né, em investigar os efeitos dessas estratégias no aprendizado. Por isso que nós temos a importância de se debater, né, o ability grouping, né, uma vez que é visto como uma ação importante de acúmulo de conhecimento para se entender o funcionamento dessas classes de correção de fluxo. E esses mecanismos de enturmação informais, né, poderiam, digamos, estar criando resultados negativos, né? Os dados sugerem que, ao criar enturmação exclusiva de alunos de pior desempenho, e talvez você, enquanto professor, já deva ter se deparado, né, com uma situação como essa, né, já deva ter trabalhado em uma escola onde a gestão fez essa enturmação, né, pegou todos aqueles alunos considerados mais problemáticos e colocou na mesma turma, né? Talvez você já tenha passado por isso. Eu já passei por isso, né? Já trabalhei em várias escolas onde pude encontrar essas salas, né? Na verdade, não havia nem uma nomenclatura diferente, né? Era simplesmente uma sala como qualquer outra, mas sabia-se que naquela sala estavam presentes, né, todos aqueles alunos considerados alunos mais problemáticos, né? E o interessante, né, é que havia essa exclusão, ou seja, havia essa segregação, uma turma feita exclusivamente para esses alunos e muitas vezes para essa turma não havia nenhuma ação diferenciada, né? Então houve essa segregação e simplesmente ficou aí, né? Não houve mudanças no que diz respeito a estratégias, né, para serem implementadas nessas salas de enturmação. Então, isso eu vi bastante nas escolas, né? Segregou-se, mas após a segregação, né, após a enturmação, não houve o desenvolvimento de propostas diferenciadas, né? Então, ao criar a enturmação exclusiva de alunos de pior desempenho, estaríamos piorando as oportunidades de aprendizagem desses indivíduos. E, posteriormente, nós temos aqui citado o tracking, né, que não se confunde com ability grouping. No caso do ability grouping, né, nós temos uma estratégia, né, implementada em pequena escala para separar estudantes em agrupamentos com níveis de habilidades semelhantes. Em muitos casos acaba aparecendo essas divisões homogêneas entre turmas de uma mesma série, né? Os piores alunos, né? Em muitos casos continuam com o mesmo currículo e os mesmos professores que os melhores alunos, aquilo que eu acabei de falar, né? Há essa enturmação, né? Mas não há nenhuma proposta posterior a esta enturmação. O conteúdo é o mesmo, os professores são os mesmos, as práticas são as mesmas. No caso do tracking, né, nós temos processos em grande escala que tendem a estruturar sistemas de ensino, atuando no sentido de agrupar os alunos em diferentes modalidades. O tracking poderia estar aumentando a desigualdade de performance, né? Ou seja, seria desfavorável aos alunos que já se encontram anteriormente em desvantagem. E a forma como é realizada a seleção, né,
pode contribuir também para o aumento da desigualdade entre os grupos sociais, uma vez que essas seleções podem considerar, né, aspectos relacionados a questões socioeconômicas, a questões de raça, de cor. Então, nós temos aqui alguns riscos, né, dessa estratégia. De qualquer forma, assim como foi verificado no caso do Ability Grouping, né, no Brasil há poucas pesquisas que abordam essa estratégia. E isto pode estar relacionado à não popularização dessas políticas no país, né? Acabando, digamos, o que acaba gerando, né, uma espécie de tracking informal, né? Esse tracking informal é verificado quando, por exemplo, há transferências de alunos entre escolas de alto prestígio. Ou seja, quando uma escola de alto prestígio transfere alunos para uma escola, né? E não é qualquer escola, é uma outra escola também de alto prestígio, né? Contribuindo assim para a manutenção deste aluno em escolas prestigiadas, né? E isso diz respeito também às escolas não prestigiadas. Uma escola de alto prestígio, a partir do momento que ela não aceita um aluno vindo de uma escola não prestigiada, né, ou mesmo gera empecilhos para a transferência desse aluno, para receber esse aluno, né, a gente teria aqui práticas seletivas, né, que caracterizariam esse tracking informal, porque isso vai se refletir nessa homogeneização buscada pela escola. Então, se ela tem turmas vistas como turmas muito boas, né, há uma homogeneidade aí, e ela acaba gerando empecilhos, barreiras, né, para a vinda de alunos de outras escolas, principalmente de escolas não prestigiadas, né, há aqui a prática do tracking informal. No próximo item, nós temos discutidas as experiências de aceleração de aprendizagem, a experiência dos Estados Unidos, né? Há um início de massificação dessas turmas de aceleração no Brasil, principalmente na década de 90, né? Vimos que a LDB ela traz uma base legal para isso, né? Em 97 também com a criação do programa pelo MEC, né? Isso acaba destacando essa estratégia. É vista aqui a experiência dos Estados Unidos com essa aceleração de aprendizagem. O objetivo é de recuperar os alunos que se encontravam em risco escolar, decorrente de baixo desempenho no sistema regular ou que faziam parte de grupos étnicos socialmente em desvantagem. É feita aqui uma referência às chamadas escolas aceleradas, as Accelerated Schools. São citadas algumas pesquisas sobre os efeitos, né, dessa estratégia. Foi observado que os métodos de aceleração foram mais efetivos para habilidades básicas que as abordagens mais tradicionais de recuperação. Aqueles que frequentariam essas escolas, né, se comparados a seus semelhantes, né, que não frequentam essas escolas, teriam maiores chances de se graduar no ensino básico. Enfim, né, resumindo, no caso dos Estados Unidos, né, foram destacados efeitos positivos dessas escolas aceleradas, né? Escolas que são diferentes das escolas brasileiras, né? Então, as escolas de aceleração nos Estados Unidos não refletem, né, nas escolas de aceleração aqui no Brasil, porque lá a perspectiva é da escola de aceleração e não de turmas de aceleração
dentro de uma escola que não era uma escola de aceleração. A opção adotada foi inserir dentro das instituições comuns de ensino novos projetos e programas centrados na aceleração de aprendizagem. Ou seja, no caso do Brasil, né, a gente tem em instituições que não são consideradas de instituições de aceleração, dentro dessas instituições comuns a gente vai ter projetos que buscam a aceleração da aprendizagem, né? E isso é diferente do caso americano. No caso americano, nós temos toda a escola sendo vista como escola de aceleração. Então, dentro da escola, a gente tem uma perspectiva mais homogênea, né? Isso no caso dos Estados Unidos. E indo agora para o caso brasileiro, né? Quando são discutidos os resultados de classes de aceleração no Brasil, novamente, né? É destacado o aspecto dos poucos trabalhos que se debruçam sobre isso, né? Daí, mais uma vez, a importância deste capítulo, né, em destacar esses dados. É importante a gente falar que sempre quando a gente quer mostrar que a nossa pesquisa é importante, né, é legal a gente mostrar que não há muitas pesquisas sobre isso, né? Por isso, um dos aspectos positivos da nossa pesquisa é justamente contribuir para preencher algumas lacunas no mundo acadêmico, né? Se há poucas pesquisas que estudam isso, então a minha vem contribuir para preencher essas lacunas, né? Então, há poucos trabalhos que se debruçam sobre os resultados de classes de aceleração no Brasil. São citados aqui 2 trabalhos sobre o desempenho dos alunos, né? Ambos aí como sendo, digamos, o reflexo, né, das propostas de aceleração. A gente vai ter a LDB de 96 e o projeto MEC 97. Então, talvez isso tenha contribuído para a produção desses trabalhos, né? Então, são trabalhos que abordam o desempenho dos alunos. A gente vai ter aqui, em 1999, né, o trabalho de Placo, André e Almeida. Eles viram que turmas menores, material didático específico, professores experientes e ações capacitadoras competentes permitem que professores e alunos se sintam mais realizados e comprometidos. Eles coletaram dados através de provas de português e matemática que foram aplicados a alunos de 4ª e 5ª séries, né? E no outro trabalho a gente vai ter o artigo de Oliveira, que tinha como objetivo fazer um balanço dos resultados referentes ao impacto do projeto Acelera Brasil, um programa de aceleração de aprendizagem coordenado e oferecido pelo Instituto Ayrton Senna. Os dados utilizados no trabalho são referentes às avaliações coletadas pela Fundação Carlos Chagas e resultados do SAEB, que permitiram análise e argumentação sobre ganhos e comparações no rendimento dos alunos matriculados nessas turmas. O que a gente vai ter aqui é a diminuição das taxas de evasão nas classes onde foram implementados esses programas e, consequentemente, um aumento nas taxas de aprovação e aceleração, né? São feitas algumas considerações importantes, né, nesses trabalhos, né? A gente tem a não exclusão da possibilidade de que esses resultados estejam relacionados com níveis de maturação diferentes, já que a gente está falando de grupos de estudantes mais velhos, com capacidades de aprendizagem potencialmente superiores. A gente tem também que essas estratégias podem reforçar processos de segregação e desigualdades que são encontrados em contextos externos à escola, né? Então, fatores de segregação e de desigualdade que estão externos à escola, por meio de estratégias como essas, né, podem se fazer presentes na escola e a escola até mesmo potencializar isso. E aqui que a gente encontra esses trackings informais, né? Ou seja, diferentes programas de correção de fluxo que funcionam
como um caminho paralelo em que os alunos acabam migrando de projetos para projetos, né? E chegamos finalmente à conclusão, né? A conclusão é aquela que nós já estamos discutindo desde o início, né? Os dados coletados aqui convergem para os efeitos negativos da reprovação. Então, por mais que haja aquela cautela, por mais que haja necessidade de se considerar diversos fatores, né, numa pesquisa, a conclusão a que se chega é que os efeitos são negativos, né? Os efeitos da reprovação são negativos. E no que diz respeito às políticas, né, de correção de fluxo e aceleração da aprendizagem, são destacados efeitos positivos, né? Então, há efeitos positivos dessas políticas, dessas estratégias, mas é importante destacar também que elas também podem gerar práticas de segregação. Por isso, pessoal, que estudar os impactos de cada tipo de programa é muito complexo, né? Vejam só o último trecho da conclusão. Cabe insistir na necessidade de haver maior publicidade e melhor qualidade dos indicadores disponíveis, o que possibilitaria o aumento das produções sobre esse objeto. A construção de um conjunto mais sólido de pesquisas é importante para instruir a atuação de inúmeros agentes do campo educacional interessados nesse debate. O quadro de número 1, né, principais resultados observados, é muito legal porque ele traz o resumo do que foi discutido aqui, né? Vejam só os temas que foram discutidos: reprovação, segregação, ability grouping, tracking, né? Accelerated schools e aceleração de aprendizagem no Brasil. Então, quando ele fala de aceleração de aprendizagem, ele traz o contexto das escolas de aceleração nos Estados Unidos e o contexto do projeto de aceleração no Brasil, né? Então, vejam no que diz respeito à reprovação, né? Os resultados encontrados relacionados aos efeitos de reprovação indicam impactos negativos. Okay? Impactos negativos, independente da perspectiva utilizada para explicar o fenômeno. Então, independentemente da perspectiva que você utilizou para investigar, né, a reprovação, os impactos da reprovação, você vai chegar ao resultado que indica que há um efeito negativo na reprovação, né? No que diz respeito à segregação, em linhas gerais, as pesquisas sobre segregação buscam demonstrar que parece existir um processo constante de seletividade por parte das escolas na escolha de seus estudantes, né? Eu acredito que vocês já devem ter se deparado com esse tipo de seletividade nas escolas onde trabalharam ou de trabalho, enfim, né? Aqui e ali algumas escolas tentam evitar, né, a vinda de alguns alunos de determinadas escolas, né? E isso, querendo ou não, é uma prática de segregação, né? No que diz respeito ao ability grouping, né, na maioria dos estudos, os dados vêm demonstrando que ao criar enturmação exclusiva de piores alunos, estamos piorando as capacidades de aprendizagem desses indivíduos, né? No que diz respeito ao tracking, né, como instrumento de política educacional, está identificado com debates sobre segregação. E no que diz respeito às escolas de aceleração dos Estados Unidos, né, a gente vê muito bem a diferença do contexto americano para o contexto brasileiro. As escolas aceleradas, né, têm efeitos positivos para os sistemas educacionais americanos, sendo instituições importantes no atendimento de alunos em risco e atraso escolar. E essa estrutura instalada nos Estados Unidos é diferente, né, do que nós podemos verificar no Brasil. No Brasil, os resultados sobre as políticas de aceleração de aprendizagem são bastante raros, né? A maioria das pesquisas sobre o assunto se realizaram através de metodologias qualitativas, principalmente observando percepções dos agentes sobre essas políticas. A maioria dos estudos sobre desempenho estão posicionados nos anos 2000. É verificado bastante aqui a formação de trackings informais, né, onde a gente
identifica a segregação na escolha de indivíduos que são encaminhados, né? A diminuição das chances de ir longe no caminho escolar por parte dos alunos egressos, enfim, né? São características diferentes, resultados diferentes, né? No Brasil, nós temos a aceleração da aprendizagem, né, implementada em escolas comuns, né? Ou seja, há aqui processos de enturmação, digamos assim, né? Em escolas comuns. Nos Estados Unidos, as escolas aceleradas, elas são, em sua completude, né, escolas aceleradas. A gente não tem a implementação de um projeto de aceleração dentro de uma escola comum, não. Ela toda, né, tem essa perspectiva de estar voltada para a aceleração, né? Geralmente tendo como principal público, né, tendo como público-alvo o público que está em situação de risco, né, mais vulnerável, como, por exemplo, os negros, os mais pobres, até mesmo os imigrantes. E assim, pessoal, esses foram os principais pontos, né, verificados no capítulo 5, Rendimento Educacional no Brasil, Perspectivas Contemporâneas, né? Trata-se de um assunto bastante complexo, como nós vimos, né? Discutir rendimento educacional, discutir aprovação automática, discutir reprovação, estratégias de correção de fluxo, né? Discutir tudo isso é muito complexo, não é fácil, porque isso envolve diversos fatores, né? A partir do momento que a gente discute uma dessas estratégias, considerando apenas um fator, a gente tem uma perspectiva muito reducionista, né? Então, a todo momento nós vimos, né, que os autores foram bem cautelosos, né, no que diz respeito à análise dos dados obtidos por várias das pesquisas que foram citadas aqui, ok? Então, no mais é isso. Bons estudos a todos, pessoal, e até a próxima.